Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia. Tem alguns vídeos meu aqui no canal de coreografias que eu postei há um tempinho atrás. Eu sou professora de balé e também de educação física, mas hoje eu tô aqui não para falar sobre o balé ou sobre a educação física, e sim sobre 12 lições que Deus me ensinou através da vida das crianças. Com bastante experiência na área, a gente acaba aprendendo algumas coisas. E um dia eu vinha refletindo sobre crianças. E Deus me mostrou 12 lições que a gente pode aprender com elas todos os dias. Estou aqui com a minha colinha, estou com o meu caderno aqui, e eu vou falar essas 12 lições. E a primeira delas é: crianças são espontâneas. É muito legal quando você pergunta a opinião de alguma coisa ou sobre alguma coisa para uma criança e ela dá a opinião dela de forma tão espontânea. A gente até ri com tanta sinceridade e em um mundo que as pessoas estão sempre usando máscaras e mostrando aquilo que elas não são, a criança realmente nos dá essa grande lição. A segunda lição que a gente pode tomar com as crianças é: elas são animadas até com as coisas consideradas ordinárias. Em um mundo que muitas pessoas querem viver o extraordinário, as crianças elas estão satisfeitas com o ordinário, com a beleza das pequenas coisas. Elas veem graça e beleza em tudo. E isso é uma coisa muito especial que a gente pode aprender com elas. Terceira lição que a gente pode aprender com as crianças: elas estão sempre aprendendo habilidades novas. As crianças são muito curiosas, então elas sempre estão em busca, todos os dias, de aprender algo novo, algo que elas não sabem fazer. E por mais que elas não saibam, elas vão lá e tentam, e tentam, e tentam, até conseguir essa habilidade nova. Quarta lição: elas gostam de ajudar pessoas e não esperam nada em troca por isso. Em um mundo tão egoísta que a gente sempre espera fazer algo em troca de outra coisa, as crianças elas se sentem felizes em ajudar as pessoas e elas não esperam nada em troca por isso. Elas ficam felizes em ajudar um idoso na rua, em ajudar outra criança a colocar um sapato, com pequenas atitudes do dia a dia. Elas se sentem úteis, elas se sentem especiais por ter ajudado alguém. Quinta lição: elas não têm medo do novo. Quando você mostra para uma criança algo novo, alguma habilidade, ou algum lugar diferente, ou algo que ela tenha que fazer, elas não têm medo, principalmente se elas têm pessoas ao redor dela que as incentivem. Elas não têm medo de arriscar. Sexta lição: elas sabem quando precisam de um colo e não têm vergonha disso. O colo para a criança é um lugar de proteção. Elas não se envergonham em pedir colo quando precisam. E quantas vezes nós, seres humanos, nos dizemos tão fortes, que queremos aparecer, aparentar tão fortes, e na verdade tudo que a gente precisa é um colo de um pai, de um Deus protetor, e de ficar quietinho, esperando uma resposta ou esperando apenas um carinho. As crianças elas não têm vergonha de pedir colo. Nós adultos também não deveríamos ter. Sétima lição: elas perdoam muito rápido. É natural você ver crianças brincando e brigando ao mesmo tempo, mas é muito mais natural também elas pedindo desculpa, se perdoando muito rápido. Você vê uma criança que pegou um brinquedo da outra, ou que fez algo que a outra não gostaria que fizesse, e logo elas estão brincando de volta, elas se perdoam muito rápido. E isso é uma lição que nós adultos devemos aprender com elas. Perdoar é um ato de generosidade conosco mesmo. Porque quando a gente perdoa ao próximo, nós estamos deixando a pessoa livre. E
A pessoa se tornando livre, nós nos tornamos livres desse peso de mágoa. Então é uma lição muito importante, aprender a perdoar. 8ª lição. Elas sabem e reconhecem os lugares que são feitos para elas. É engraçado quando você vai com uma criança num parque de diversão específico para a faixa etária dela, ela sai correndo, ela nem olha para trás, ela sabe que os pais estão olhando, ela sabe que os brinquedos são feitos para ela. E quando você vai em um lugar que é mais para adulto, ela já meio que se esconde atrás do pai ou da mãe, fica meio tímida. A criança, ela reconhece o lugar que é para ela. Ela sabe os lugares que são feitos específicos para ela se divertir, para ela brincar sem medo, sem preocupação. E ela sabe que esses lugares não vão machucar ela. Nós deveríamos aprender com elas, porque tem lugares que não são pra gente estar. E a gente continua frequentando esses lugares. Nós, às vezes, até reconhecemos que não são para nós, mas nós continuamos frequentando. E isso pode nos fazer mal. As crianças, elas reconhecem os lugares que são para elas. E elas sabem se divertir neles sem medo e sem preocupação, sem culpa nenhuma. 9ª lição. Elas acreditam que podem ser o que quiserem ser. É engraçado que criança gosta de brincar de super-herói, de ser princesa, príncipe, daquela fantasia e magia. É muito legal esse mundo fantasioso da criança, porque de fato ela acredita que ela é uma princesa, ou que ele é um herói, ou que ele é um príncipe. E é engraçado quando você pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, ela não fica pensando em dinheiro para a faculdade, se ela vai ter ou não dinheiro para a faculdade. Ela não fica pensando se ser médico é muito difícil, tem que estudar demais, ou se vai me dar dinheiro essa profissão, ou o que meu pai quer que eu seja quando eu cresça. Ela simplesmente fala aquilo que ela acredita que ela vai ser. As crianças, elas acreditam que pode ser aquilo que elas querem de fato ser. 10ª lição. Elas se orgulham de suas conquistas e sonham sempre em crescer. Quando uma criança pinta algum desenho, ela tem tanto orgulho daquele desenho que ela mostra para todo mundo. Ela mostra, ela se orgulha, ela fala, olha como eu pintei bonito, eu não borrei essa parte, eu escolhi essa cor, eu consegui pintar aqui. Ela se orgulha, mesmo que aquele desenho, aos olhos de um adulto, não esteja perfeito ou pintado corretamente, do jeito que deveria, teoricamente, ser. Mas ela se orgulha daquilo que ela fez. Ao mesmo tempo, quando ela tá brincando com algum brinquedo, descobre algo novo, ela chama todo mundo, ela tem orgulho das conquistas dela. Uma criança, quando conquista algo, seja aquilo bem pequenininho ou muito grande, ela se orgulha. Ela sabe que aquilo foi uma conquista e ela tem orgulho daquilo. E nós adultos, muitas vezes, quando conquistamos algo, não nos orgulhamos. Achamos que é pequeno, que nem faz tanta importância assim. Lembre-se, uma criança, ela se orgulha de um simples desenho que ela pinta. E ela mostra para todo mundo. Nós deveríamos nos orgulharmos mais de nossas conquistas. Lição de número 11. Elas gostam de correr e bagunçar, mas descansam quando precisam. Criança tem muita energia, criança é alegre, está sempre brincando, correndo. Qualquer oportunidade está chamando os amiguinhos para brincar, para correr. Mas mesmo as crianças com muita energia, elas sabem o momento de descansar. Elas sentem sono, elas precisam de descanso e elas precisam dormir bem, elas sabem. E quantos nós adultos não nos damos conta que precisamos também descansar? No meio da correria do dia a dia, no meio de prazos para entrega de relatórios, faculdade e seja lá o que você faz no seu dia a dia, você precisa descansar. Lição de número 12. Essa é muito especial porque ela vai nortear a nossa vida não só quando criança, mas quando adultos também.
é uma lição que nós aprendemos com as crianças, mas nós temos que levar para a vida adulta também. As crianças, elas entendem a importância da obediência. E a questão da obediência, elas sabem que é para o próprio bem delas. Elas sabem que se o pai, a mãe, a tia, o avô falar que não pode alguma coisa, é para o bem delas. Elas sabem que também, se elas desafiarem e desobedecerem, elas vão ter as consequências. Elas entendem isso e por isso elas obedecem. Elas sabem que com a obediência, elas podem alcançar lugares novos. Elas podem ser protegidas. Elas sabem que com a obediência elas podem ganhar algo dos pais. E o mais importante de uma criança, de uma criação, de uma criança saudável, é que elas não obedecem por medo. Elas obedecem porque elas amam os pais, elas querem agradar os pais delas. E a nossa relação com Deus é assim. Nós obedecemos a Deus, os princípios, os valores, não por medo, ou não deveríamos obedecer por medo de algo que possa acontecer caso não obedecemos, caso não nos afastemos de algo que sabemos que desagrada a Deus. Mas nós obedecemos porque nós o amamos. Nós o amamos e por isso nós obedecemos. Então, essas foram as 12 lições que eu gostaria de compartilhar aqui. Não é um vídeo sobre balé, mas é um vídeo muito rico e eu espero que você compartilhe com muitos amigos e que a gente possa aprender cada vez mais com as crianças. Que nós possamos ser como as crianças, ter coração tão puro quanto delas, aprender com elas. Não é porque nós nos tornamos adultos que nós não podemos aprender com elas. E para finalizar, eu vou deixar uma passagem que todo mundo conhece, uma passagem bíblica muito linda, que está lá em Mateus 19, no versículo 14. Então, disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Que lindo, né? Que nós possamos ser como as crianças. Porque, como Jesus disse, o reino dos céus já é delas.